Daniel Portela, vamos falar sobre a história de vida que você conta ao seu filho. O que é que vale aí? Por que você ter cuidado com o que você conta sobre o seu filho? Eu vou dar o exemplo de uma história que eu ouvi de uma certa mãe, me fez motivar a fazer esse vídeo. Ela contava sobre ela a história de quando ela era criança. Contaram para ela era uma criança muito doentinha, é uma criança que adoecia muito facilmente e que era magrinha, que comia pouco, e foi uma criança que também teve uma relação de abandono, né, dos pais. Abandono, ela foi deixada para ser criada com os avós e passou então a viver com os avós. E não sei, as avós contavam isso, as pessoas contavam isso, e essa foi a história que chegou até ela. Que ela foi uma criança que, então, com menos de um mês de idade, passou a ser criada pelos avós, então foi deixada pela mãe, e é uma criança fraquinha, uma criança que adoecia muito, era magrinha, e achavam até que ela não iria sobreviver. Enfim, o que é isso, gente? Quando você conta uma história, e essa história às vezes é contada várias vezes ao longo da infância de uma criança, muito provavelmente essa criança vai introjetar, vai colocar para dentro mesmo essa história e possivelmente vai acreditar nessa história. E dependendo de como você conte essa história, mesmo que seja verdade, entre aspas, isso você estará formando a construção da autoestima, de como essa criança se vê. Ela começa a se ver a partir do olhar dos outros, de como os outros viam. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que conto para o meu filho. Eu preciso contar para ele histórias positivas. Se acontecesse, né, se eu sou um avô dessa criança que eu passo a criar, que foi deixada pela mãe, eu vou tentar contar isso da melhor maneira possível. Sua mãe teve um problema, ela estava desempregada, não tinha onde morar, e aí ela pensou muito, com muito carinho, e queria te proteger o máximo, e ela pensou, tem a minha avó, tem a minha mãe, né, a sua avó, e trouxe ela para que você ficasse com a gente protegida, porque ela te amava muito, e ela queria tanto o seu bem, que trouxe você para a gente ficar e cuidar de você aqui. No começo foi difícil, mas a gente acabou conseguindo, e você cresceu, se desenvolveu e se tornou essa menina aí maravilhosa que você é. Olha que diferença, gente, né? Eu contei praticamente a mesma história, né? Só que de uma maneira diferente. Essa história que eu conto para essa criança é muito importante. Então, tudo que você contar sobre a infância do seu filho, que você conte de uma maneira positiva. E você não está mentindo. Eu não menti para essa criança hora nenhuma. Mas eu mudei a perspectiva de olhar de vida dessa criança, que vai deixar de se sentir uma filha abandonada, coitada, fraca, porque é essa história que contaram para ela. E ela vai passar agora a ser uma criança que foi amada, cuidada o tempo todo e forte. É totalmente diferente. Então, a partir de agora, você vai começar, esse vídeo sempre tem um objetivo em cada vídeo, e é fazer você refletir sobre o que você conta para o seu filho. E, aliás, é muito importante que você conte histórias. O seu filho tem 2 anos de idade, conta para ele história de quando ele era um bebezinho. Tem 5 anos, conta quando ele era, né, uma criança menor de 2, 3 anos. Mas conte, né, aquilo de uma maneira positiva, que ele vai construir uma imagem de si mesmo, uma imagem boa, de que ele é capaz, de que ele é forte, de que ele é uma criança inteligente. Cuidado com os rótulos. A gente também faz muito isso, a gente coloca os rótulos da criança birrenta. Joãozinho era uma criança birrenta, personalidade forte, que sempre dizia não. É uma criança que nunca aceitava as coisas fáceis. E aí a criança começa introjetar esses rótulos.
E vai ser isso, vai se ver dessa forma, tá? Isso é muito mais verdade do que a gente imagina, viu, gente? É verdade verdadeira e algumas pessoas acham até que é frescura. Cuidado, então, com a história que você conta ao seu filho. Ou se a partir de agora você contou alguma coisa negativa, que você comece a fazer diferente. Isso para o futuro do seu filho, para a formação da autoestima, de como é que ele se vê no mundo, é muito importante. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aí suas sugestões, experiências, para que mais pessoas possam receber essa informação.